A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora da nossa escola bíblica dominical. Que alegria poder ter você aqui comigo mais uma semana. Como foi a sua semana? Foi bem? Eu espero que sim, que tenha sido uma bênção. A sua aula foi boa? Eu espero que também tenha sido boa. Eu acredito que foi uma boa aula. E eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para o bom resultado aí do seu trabalho, da sua aula, do seu ministério. Querido, eu sou a tia Aline Paz e eu estou aqui em mais uma semana com a classe de pré-adolescentes, 11 e 12 anos, com a lição, né, desse quarto trimestre, nossa revista, Preservando os Valores Cristãos. E nós já estamos na lição de número 3 desta feita, Vivendo pela Fé. Mas antes de nós começarmos a nossa pré-aula, eu gostaria de convidar você, querido professor, querida professora, querido ouvinte, né, que sempre está aqui conosco assistindo, talvez até nem seja professor ou professora da classe de pré-adolescentes, mas é um apoiador, é um incentivador e é um admirador do nosso trabalho aqui no nosso canal Ensinador Cristão EBD. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Ative o sininho de notificação, assim você não perde nenhum conteúdo. Nós temos aqui neste canal conteúdos do maternal até a classe de pré-adolescentes, com aulas, né? Material de apoio. E nós temos também até a classe de adultos, sugestões de dinâmicas, de apoio pedagógico para você enriquecer ainda mais aí a sua aula. Então não fique de fora. Assine nosso canal, se inscreva, né, no nosso canal, na verdade, perdão. Ative o sininho de notificação para não perder nenhuma aula, nenhum material que aqui é postado. Né? Prestigie o trabalho também dos outros professores, mesmo que você não seja professor do maternal, ou da classe de juniores, ou da classe de jardim de infância, primários. E se você tiver um tempinho, assista também o trabalho dos nossos amigos, né, dos nossos irmãos que se dedicam com tanto amor, com tanto zelo pela obra do Senhor e criam materiais e criam recursos, né, para dar aula, sugestões de lembranças, sugestões de atividades. Então, prestigie. Se você puder e tiver um tempo e possa assistir essa aula, com certeza você não vai perder tempo. Você só vai ganhar, você só vai agregar conhecimento à sua realidade. Queridos, então, eu peço em nome de Jesus que você prestigie, que você assista, curta, compartilhe, comente, que isso ajuda a manter o nosso canal vivo, o nosso canal funcionando, né? E ao alcance, né? E o alcance do canal possa ir mais longe ainda. Então, eu conto com o seu apoio, professor do pré-adolescente, e mesmo você que não é professor do pré-adolescente, mas que gosta também de assistir a aula dos pré-adolescentes. Então, curta, comente, compartilha, divulga este material, tá bom? Queridos, eu já falei aqui nas duas últimas aulas que nós tivemos dos nossos materiais que estão disponíveis em nosso Drive. O Drive é o meu Drive pessoal que eu compartilho com vocês, né, com os professores e com os que se interessam. Nós temos coordenadores de escola bíblica, né, organizadores que pedem os materiais, porque eles divulgam, eles incentivam que os professores da sua igreja utilizem. Então, nós temos lá no Drive, toda semana tem lá os devocionais. Os devocionais é esse devocional que vem na nossa revista aqui. Então, eu faço ele em forma de card, coloco lá uma imagenzinha ilustrando o versículo daquele dia. E aí, os professores que têm grupos de pré-adolescentes, com seus pré-adolescentes, né, grupos de WhatsApp, eles compartilham a cada dia, eles vão compartilhando aquele cardzinho, né, com aquelas imagens, como imagem, na verdade, para incentivar os alunos a lerem, junto com a família, né? Às vezes é o grupo de pais ou o grupo da igreja mesmo, não sei, mas eu sei que eles amam e compartilham sempre. Nós temos um grupo de WhatsApp, né, com os professores de pré-adolescentes, onde a gente comenta, a gente tem ideias, a gente aprimora outras ideias. Quero aqui já de antemão deixar um agradecimento, né, em nome de Jesus, à irmã Juscelia, né, e ao irmão que eu sempre troco o nome dele, eu sempre tenho medo de falar, e toda vez é para eu anotar, para eu não esquecer de falar errado, porque eu troco o nome dele, meu Deus. Mas é uma bênção também. O irmão que nos ajuda ali no grupo, são os dois ADMs do grupo. E eles compartilham material, eles compartilham ideias, eles compartilham atividades, né? Eles estão sempre ali monitorando o grupo, né? As discussões do grupo, eles trazem ideias e a gente vai aprimorando.
E dessa sugestão da irmã Juscelia, por exemplo, surgiu o nosso, deixa eu ver se ele está aqui, está aqui, o nosso caderninho de oração pelo Brasil. Esse caderninho é um caderno de oração, tá? Onde cada folhinha dessa é um estado do Brasil, né? Aqui eu só, aqui, ó, aqui saiu errado a impressão, então tem lá no Drive esse material. Eu só imprimi esse aqui como exemplo para vocês, tá? Ela, por exemplo, não imprimiu um por aluno. Ela imprimiu um só. E todas as semanas ela está sorteando um aluno que leva para casa. E aí eles fazem a pesquisa de tudo que está aqui, ó. Né? O estado, qual é a capital do estado que nós iremos orar. Eles fazem aqui o desenhozinho do mapa. Como é que está aqui o estado? Como é o desenho do mapa dele, né? Tem aqui quais são os governantes. Então, eles fazem essa pesquisa em casa. Então, cada semana, os alunos dela recebem, né? Um aluno leva para casa, faz essa pesquisa, ora com a família, e na outra aula eles devolvem e outro aluno leva. Então, eles fazem o desenho da bandeira, se eles têm algum parente ou algum conhecido naquele estado, então ele anota aqui o nome dele para que possa ser apresentado também em oração. Então, é muito interessante. Então, se você não pode imprimir para todo mundo, cada um leva o seu, você pode imprimir um para a turma e cada semana você vai sorteando, cada semana uma pessoa leva. Um aluno leva e faz o devocional com a família acerca daquele estado, tá? Então, foi uma ideia da irmã Juscelia e a gente aprimorou juntos ali no grupo, né? Cada um dava uma sugestão e ela ia aprimorando. Teline, muda isso aqui. Teline, faz isso aqui. E aí, nasceu o nosso caderninho de oração pelo Brasil, né? Uma ideia fantástica aí para a gente orar e apresentar. Então, porque toda semana a gente está orando por um estado. Esta semana, por exemplo, nós estaremos orando pelo Amapá. Então, lá no Drive também tem um PDFzinho falando do Amapá, né? Qual é a capital, qual é a população, uma curiosidade, qual o prato preferido, a comida típica, né? Comida preferida não. O prato típico daquela região, daquele estado. E aí você pode imprimir e apresentar para as crianças, pré-adolescentes, e orar juntamente com eles, né? O devocional que nós temos também para complementar o álbum, porque o álbum nós temos lá é da frequência. Alguém já veio no meu privado, tia, eu só vejo o pessoal falando do álbum, que álbum é esse? É o álbum de frequência dos seus alunos. Então, cada semana você entrega uma figurinha para eles e eles vão colando, com o intuito de completar, né? Até completar o álbum. E aqui nós temos as figurinhas extras, que no meu caso eu utilizo com esse devocional aqui. É o mesmo devocional que eu falei no início que faço os cards. É esse devocional aqui, tá? Eu coloco ele nesse formato e aqui tem 4 por folha que você corta. Cada aluno recebe um. É claro que, por exemplo, hoje é a lição 3. Então, hoje, na aula de hoje, eles vão receber o devocional 4, né? Porque eles vão ler e fazer a leitura durante a semana. Então, a cada dia que ele lê, ele vai marcando aqui um X que leu. Ao final da semana, né, no sábado, ele vai colocar aqui quais foram as principais ideias, o que chamou a atenção, o que ele gostou, o que ele aprendeu, né, com as leituras daquela semana. Então, é bem interessante também. E quando eles devolvem para você o devocional, você dá uma figurinha extra que ele vai colando lá no álbum. E aí, ao final do trimestre, tendo o álbum completo, você pode premiar ele, né? Você vai. E ao longo do trimestre a gente vai dando sugestões de que você pode presentear, né? Um aluno não tem Bíblia, ou a Bíblia dele está velhinha, então vai juntando já dinheiro, né? Você percebe que aquele aluno é o que não falta, que ele pode, né? Um forte candidato a completar o álbum, então já vai juntando, né? Vendo como é que você vai conseguir recursos para comprar uma Bíblia nova para ele. Então ele vai amar, né? Receber uma Bíblia, já pensou? Pode fazer kits de papelaria, eles também amam, né? Kit de guloseimas. Então, tudo isso, gente, é presente, né? E eles amam receber essas coisas, né? A gente sabe disso. Para presentear aquele que nunca falta, né? Aquele que tem o álbum todo completo. Então, esse álbum, esse arquivo do álbum, está lá no Drive também, assim como esse devocional. Eu creio que já está completo lá no Drive. Estou, inclusive, com ele aberto aqui hoje. É, e eu creio que ele já está completo, já está lá nas 13 lições. Isso, eu já estou na aula 5, né? Que é os 6, e aí eu estou vendo aqui que ele já está lá, isso mesmo. Então, ele já está todo completo. Todos esses
né? Você vai encontrar o Drive lá por pasta, por aula, e todas as pastas já tem lá o devocional, tá? Tem painel lá no Drive, o caderno de oração está, então tem ele, a gente colocou ele num tema neutro, né? Que tanto dá para menino ou menina. Tem as revistas em PDF, tem uma outra opção de frequência que é um cartaz, onde você pode ir colando as bolinhas, né? Uma trilha, na verdade. Enfim, tem muita coisa lá no Drive, tá? As dinâmicas que a gente sugere, eu vou alimentando sempre o Drive, tá bom? Então, se você tem interesse, eu vou pedir para deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo, tá? E o link do Drive, onde você encontra todos os materiais, tá bom? Dito isto, nós vamos agora para a nossa aula, não é? Aula de número 3, Vivendo pela Fé. E aí, eu preparei aqui, já está lá no Drive essa atividade, tá? Que é o Hebreus 4:12, que é um versículo. Eu não sei se vocês têm a revista do aluno, mas eu estou com ela aqui. E ele tem esta atividade aqui, ó. Para completar o versículo de Hebreus 14:12. Acho que está desfocado, mas aqui tem complete o versículo. E aí eu peguei esse versículo, essa atividade que está lá, olha aqui. Eu fiz nesse formato, faltando as palavras do jeitinho que está aqui. Só que ao invés de colocar as linhas, né, como está aqui na revista, eu fiz as caixinhas de texto. Então, pois a palavra de Deus é e corta mais do que qualquer espada de dois lados. Ela julga os e pensamentos do. E aí eu coloquei as palavras que estão faltando aqui. Que aí você pode recortar, não embaralhar e pedir para que eles montem. Ou pode separar por dupla, ou pode pedir para que cada um vá lá e monte, né? Como eles entendem, sem consultar a Bíblia. Sem consultar a Bíblia. E fechando a revista também, não precisa, né? Que eles montem como eles acham que é o versículo. Então, eles vão encaixando as palavras aqui, né? Eles vão tentando encaixar essas palavras aqui. Então, você pode colar um pedacinho de EVA atrás, ou um papel, uma cartolina, ou um papel color 7, né? Para ficar um pouquinho mais durinho, para que eles possam ir encaixando. E aí você vai vendo quem é que acerta, né? Ah, não quero fazer o devocional para figurinha extra, vou fazer uma atividade. Aqui é uma sugestão. Quem conseguir completar, ganha uma figurinha extra, né? Ou a dupla que conseguir completar, ou o trio, ou o grupo, não sei qual a realidade da sua turma, da sua classe aí. De repente você tem muitos alunos e consegue dividir em grupos. Não tenho muitos alunos, Tialine, tem um pouquinho. Então, vou fazer individual. Ou não, eu vou formar duplas e vou conseguir fazer. Ou duplas ou trio. Fica a seu critério, fica a sua realidade, se você quiser fazer. Também não é obrigado. Eu não estou dizendo que tem que fazer. É uma sugestão apenas, tá bom? Então, de completar o versículo. E aí é uma forma de você iniciar a aula de maneira bem dinâmica. Outra forma de você iniciar é fazendo a dinâmica de caminho no escuro. Como a nossa lição está falando de fé, né? E fé é acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu confio naquilo que eu creio, né? Tá lá também a sugestão de dinâmica, o passo a passo de uma dinâmica, caminhando no escuro, tá? Que é baseada lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí, o que é que você pode fazer? Aí você pode começar fazendo algumas perguntas, tá? Esse roteiro que eu tô falando aqui com vocês, ele tá lá no Drive, tá? O documentozinho explicando a dinâmica. Então, você pode começar fazendo algumas perguntas. Assim, gente, vocês já precisaram confiar em alguém sem saber o que ia acontecer? E aí você, né, diz assim, hoje a gente vai aprender que viver pela fé é confiar em Deus, mesmo quando a gente não enxerga tudo claramente. E aí, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de uma venda, pode ser aquelas máscaras de dormir, desde que não seja transparente, porque ele não pode enxergar, ou um pedacinho de pano mesmo, de tecido, de toalha, não sei, algo que você possa, né, vedar os olhos, né, vendar os olhos do aluno. E aí você pode formar duplas, né? Ó, você vai ficar com fulano, fulano vai ficar com ciclano,
formando duplas é melhor. E aí você pode formar tipo uma trilha na sua sala, no seu espaço, pode fazer fora da sua sala, até ali, né, porque eu ando na igreja. Tenta fazer num corredor da igreja, tenta fazer do lado de fora da igreja. Colocar alguns obstáculos, né? Um tijolo aqui, uma cadeira, um banquinho ali, montando alguns obstáculos, uma trilha com alguns obstáculos, tá? E aí tem que deixar algum espaço livre para que seja um percurso, né? Para que aquela pessoa possa percorrer o caminho. E aí você vai dividir em dupla. Uma dupla vai ser a pessoa que vai estar vendada e a outra pessoa vai ser o guia, ou seja, vai ser a pessoa que vê o que ele está fazendo, o que o outro está fazendo. E aí a pessoa que está vendada, ela vai precisar atravessar, completar o percurso, com alguns obstáculos, claro, né? A intenção é que ele complete o, o percurso, perdão, sem enxergar. Mas ele não vai ficar totalmente sem enxergar. Por quê? Porque o guia, ele vai guiando por voz. Ele não pode tocar na pessoa, nem puxar, dizer, por aqui, não. Ele vai guiando pela voz. Ó, à sua esquerda, você tem um obstáculo. Então, a pessoa vai se localizar. À esquerda é aqui, né? Ó, a 2 passos, nós temos um outro obstáculo. Então, você precisa virar à direita. Então, a pessoa vai sem enxergar, né? E aí, depois você pode trocar. A pessoa que era vendada passa a ser o guia e o guia passa a ser o vendado, tá? E aí, você vai depois que terminar isso aí, você vai ligar, fazer uma reflexão com eles, né? Que reflexão? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí você vai fazer um debate com eles. Foi fácil confiar? Foi fácil atravessar o caminho sem enxergar? Foi fácil confiar naquilo que estavam me falando, né? O que foi que ajudou você, mesmo sem você enxergar? Como é que isso pode parecer confiar em Deus? E aí eles vão dar as opiniões deles e aí você vai fazendo, né, a intermediação aí. Então, assim, e aí você pode complementar, né? Assim como, dizendo para eles que assim como vocês confiaram no guia de vocês, viver pela fé é isso, é confiar em Deus que está nos guiando, mesmo quando a gente não está vendo e não está vendo o caminho, né? A fé é como uma bússola. Ela não mostra tudo, mas ela aponta a direção. A fé, ela não me mostra o que é que vai acontecer lá no futuro, mas ela me mostra a direção certa. E aí você pode encerrar com uma mensagem, né? Um texto aí que você queira ler para ele sobre fé, sobre confiança, que vocês podem pesquisar, tá? Então é uma dinâmica bem interessante para iniciar a aula. Então nós vamos aqui fazer a nossa leitura, como nós sempre fazemos, certo? Hebreus, capítulo 10, 2 versículos apenas, o texto de hoje, versículos 38 e 39. Pega a sua Bíblia aí e acompanhe a leitura conosco. Diz assim o texto, lembrando que a minha versão é a versão NTLH, tá? E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. A Bíblia diz, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, queridos, a nossa lição fala exclusivamente sobre fé, sobre viver por fé, né? E quando fala aqui que o justo viverá pela fé, ele vai destacar o quê? As pessoas que são fiéis a Deus, que são consideradas justas, né? E que essas pessoas vivem impulsionadas por esta fé, por esta confiança, por essa crença. Viver pela fé é colocar, depositar toda a nossa confiança em Jesus e não nas circunstâncias, né? É ser fiel a Deus, é seguir a vontade de Deus e ficar firme nessa vontade dele, né? Firme no propósito, mesmo que na vida venham os muitos desafios, né? Venham muitas incertezas, mesmo que aconteça tudo isso, mas a gente continua confiando, crendo, né, que vai melhorar, crendo que vai acontecer, crendo que aquela circunstância, aquele
aquilo que está me acontecendo aqui não é para sempre, né? Então, é a fé que nós temos, né? E que nós confiamos. Então, vamos lá. Quando nós falamos de fé, a gente precisa entender que fé, ela é o assunto principal da vida cristã e da nossa lição. A palavra de Deus ensina o quê? Que fé, né? Sem fé, na verdade, é impossível agradar a Deus. O que ele está falando? Que a fé é um elemento crucial, importantíssimo no nosso relacionamento com Deus. É pela fé que a gente alcança a salvação. E a gente vive neste mundo com a esperança de que na vinda do Senhor, né, para buscar a sua igreja, a gente não vai ficar confundido. A fé também é um dom que é exercido para quê? Para a edificação da igreja. O dom da fé, ele é primordial para quê? Para a operação de maravilhas, por exemplo, né? O Senhor quer operar muitos milagres no nosso meio. Mas para que ele opere milagres, para que ele opere essas maravilhas, é preciso que nós tenhamos fé, que a gente creia que ele pode realizar. E a pessoa que tem o dom da fé, ela é um instrumento assim, né, de Deus, muito usado nas mãos do Senhor para a operação de maravilhas. A gente precisa considerar também outro elemento, né, sobre a fé, que é tão importante quanto praticar a fé, tá? Muitas pessoas pensam que estão servindo a Deus corretamente. Porém, não consideram a orientação das Sagradas Escrituras. Viver pela fé é viver de acordo com o propósito de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas acham, né, que Deus não está respondendo às suas orações porque Deus não quer. Mas, na verdade, né, Tiago, né, em sua carta, vai esclarecer o quê? Que a gente pede e a gente não recebe porque a gente pede mal. Né? Porque a gente quer gastar todos esses pedidos para os nossos deleites. Isso significa o quê? Que muita gente está clamando a Deus com finalidades erradas. E por isso é que não alcança a resposta esperada, né? E Tiago vai continuar lá na sua carta e vai continuar dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, quem quer ser amigo do mundo vai tornar-se inimigo de Deus. Então, como é que eu sou inimigo de Deus? Como é que eu quero dizer que eu tenho fé se eu sou inimiga de Deus? Se eu prefiro ter amizade com o mundo, praticar o que o mundo diz que eu preciso praticar e me esqueço de confiar aqui, ó, na palavra de Deus. Então não vai adiantar nada dizer que eu tenho fé, né? Se eu não tenho um relacionamento sincero com Deus. Então a palavra de Deus diz, né? Inclusive o nosso versículo aqui de Hebreus, né? O versículo que diz que a gente iria, que é uma sugestão para completar, diz que a palavra de Deus, ela é espada afiada dos dois lados, né? Que tem algumas expressões que dizem que ela é espada de dois gumes, né? Então essa expressão lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, isso mesmo, tem assim, uma simbologia muito grande. Quando ele diz que a espada de dois gumes, né, a espada afiada dos dois lados, quer dizer o quê? Que é uma espada que ela é afiada, né, e que ela corta em qualquer direção. Os dois lados são afiados. Isso representa o quê? O poder da palavra de Deus de penetrar profundamente, sem nenhum empecilho, sem nenhuma resistência, e atingindo o íntimo do ser humano. Diz também que ela tem discernimento, né? Ela julga os pensamentos. E isso indica o quê? Que a palavra de Deus, ela tem a capacidade de discernir intenções, os pensamentos e até mesmo os sentimentos. Revela o que está no oculto do coração humano. Separa o que é certo do que é errado, né? O verdadeiro do falso. Também que ela é justiça e é verdade. A espada, né, que é a palavra de Deus, também simboliza o juízo divino.
Apocalipse 1,16 diz assim, que Jesus ele é descrito como uma espada saindo da boca, representando o quê? A autoridade para julgar com justiça e proclamar a verdade. E também que a palavra de Deus, ela não apenas confronta, mas ela transforma. Ela não só aponta o que é certo ou errado, não, mas ela transforma também, né? Então, ela pode também consolar, ela pode corrigir, ela pode ensinar, ela pode moldar o caráter do crente, né? Como uma lâmina que remove o que é impuro e revela o que é santo. Então, essa simbologia, né, da palavra de Deus, que é dessa penetração profunda da palavra de Deus, né, que ela corta dos dois lados. Então, ela penetra profundamente no ser humano, né, e revela o que está oculto. Então, a simbologia acerca da palavra de Deus, né? E Deus fala conosco através da sua palavra. Então, a gente não pode ignorar a palavra de Deus, que para nós é a Bíblia, né? Porque ela é a fonte de todo mundo que quer conhecer mais de Deus. É através dela que a gente conhece mais e conhece melhor a palavra de Deus. Como é que a gente faz isso, Tia Aline? Lendo. Lendo e estudando a palavra de Deus. É preciso ler, é preciso parar, refletir, estudar a palavra do Senhor, né? Refletir porque aqui tem muitos ensinamentos para nós. Muitíssimos ensinamentos. A verdadeira fé e o relacionamento com Deus. A gente não pode querer, eu falei aqui para vocês que a gente não pode querer ter um relacionamento com Deus baseado naquilo que Ele pode nos dar, somente, né? A gente precisa exercer a fé verdadeira, desejando alcançar as bênçãos, sim, mas não como prioridade. As bênçãos não são prioridades, né? A nossa prioridade deve ser a comunhão com o Criador, né? Tem até uma canção que diz: eu não o adoro pelo que ele faz, mas adoro pelo que ele é, né? A essência de Deus. A gente adora a Deus, a gente serve a Deus pela sua essência. E não porque Deus ele é todo poderoso e pode nos dar bênçãos, nos dar riquezas, né? Não só isso, ele pode nos dar, mas essa não é a principal intenção da gente servir a Deus. O coração de quem dá a Deus prioridade, né? É um coração reconhecido como perfeito. Vou segurar o microfone que é melhor, tá? Porque eu fico sempre achando que não está captando bem o áudio. As Escrituras vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, para ter fé verdadeira, é uma atitude sincera, né? Na relação com Deus. Quando a gente diz essa verdadeira fé, ela não tem dúvidas, né? Quando a gente deixa eu dizer assim, as pessoas são muito sinceras, são muito verdadeiras, mas, né, elas não creem no Senhor de todo o coração delas. Muitas pessoas duvidam que Jesus é o verdadeiro caminho, né? Que a nova vida que vão começar a viver a partir do momento em que aceitam a Jesus, né? Vai trazer recompensas, vai trazer realmente uma transformação. Muitas pessoas não creem. E o operar de Deus, né? Não depende não depende assim, de querer mostrar para a gente quem Ele é, né? Que Ele é real, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador. Não depende disso. Ele vai continuar sendo Deus. Você creia ou não creia. A gente crê ou não crendo, Ele vai continuar sendo Deus, né? E quando assim, a gente precisa ser muito sincero com Deus. Como assim, tia Aline? Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, a gente precisa ser sincero com Ele, né? E tem pessoas que fazem prova de Deus, né? Que fazem prova, conversam com Deus. Senhor, se é assim, faz assim. Senhor, me prova isso. Então, se você, e a gente precisa ensinar aos nossos adolescentes, né? Que se eles têm dúvidas, né? Sobre Deus, eles precisam ser sinceros com Ele. Deus nos formou para que por meio da nossa nova vida, o seu nome seja apresentado ao mundo inteiro. Então, para apresentar ao mundo o nome do Senhor, a verdade do Senhor, o plano da salvação do Senhor, a gente precisa estar convicto, né? Crer primeiramente nisso, né? E a Bíblia ensina sobre viver pela fé. Quando a gente lê lá que sem fé é impossível agradar a Deus, né?
Ter fé em Deus é acreditar nos propósitos de Deus para a nossa vida. E isso me lembra muito Abraão. Quem não lembra de Abraão, né? Quando o Senhor ordenou a Abraão que ele saísse, Abraão na época, né, que ele não tinha mudado o nome ainda, que ordenou que ele saísse, né, da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Deus não disse, olha, Abraão, sai daqui e vai para lugar fulano de tal. Não. Ele disse, sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. Abraão, aí eu sempre costumo dizer assim, né? Quando eu estou lendo essa passagem, pensando, e às vezes eu estava conversando com uma pessoa, disse assim, se fosse eu, no meu tempo, dizer, eu? Me diga logo para onde é que eu vou. Porque se for para um lugar assim, um lugar escasso, um lugar que não tenha isso, eu nem vou. Eu. Mas Abraão creu que quem estava guiando ele era Deus. Então, se ele disse, vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele estava crendo que o Senhor tinha um propósito para ele. E ele simplesmente foi. Deixou ser guiado por Deus, deixou que Deus guiasse e dissesse tudo o que ele iria fazer e vivenciar a partir daquele momento. Ele simplesmente fez do jeito que Deus ordenou. Saiu do meio saiu da sua terra, da sua parentela, pegou sua família, pegou todo mundo e partiu. Sem destino. Deus ainda iria mostrar, Deus ainda iria dizer para onde ele ia, mas ele foi. Isso é fé, isso é confiança em Deus. Viver sem recuar na fé. A gente precisa confiar no Senhor diante de todas as dificuldades, diante de tudo o que a gente passa. O crente às vezes se sente fraco espiritualmente. Em alguns momentos pensa em recuar. É nosso, é natural, é humano. Mas nós, como crentes, vivemos pela fé, ou devemos viver pela fé, ou pelo menos deveríamos viver pela fé, né? E nós não podemos recuar, né? Recuar, como diz o comentarista aqui da nossa revista, nunca será a melhor opção. O autor da carta aos Hebreus vai destacar que o Senhor aceita aqueles que têm fé nele. Porém, se aquela pessoa voltar atrás, o Senhor não fica contente com ela. Então, nós não podemos recuar e sim avançar, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso confiar. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas eu estou tão desanimado. Olha, eu acho que eu vou desistir. Não. Desistir, jamais. É sempre porque o nosso alvo está aqui, não atrás. Nosso alvo é Cristo. As dificuldades vão passando e nós vamos seguindo triunfantes. Isso é fé. É fé que hoje eu tenho qualquer dificuldade, mas ela vai passar. A dificuldade que hoje eu estou passando é um aprendizado para mim. O Senhor está querendo me ensinar algo na minha dificuldade. E eu confio que o Senhor vai prover, que o Senhor vai resolver, que o Senhor vai me guiar, que o Senhor vai me direcionar. E ponto. E sigo confiante. Porque tudo é possível pela fé. Deus tem prazer em responder às nossas orações, mas muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque elas não estão alinhadas à vontade de Deus. E aqui eu abro um parêntese, né, para que a gente ensine ao nosso adolescente que muitas das vezes eles acham muito bonito e hoje está uma moda muito grande de dizer assim, ai Deus, eu estou aqui para viver as tuas promessas, as tuas vontades, a tua vontade para a minha vida. Né? Responde as minhas orações, Senhor, estou pronta para viver estou pronta para viver aquilo que tu tens para mim. Mas quando o Senhor diz assim, não, não. Eu apresento o meu sonho ao Senhor. Senhor, estou pronta, olha, meu sonho, estou pronta para viver isso aqui. O Senhor diz assim, mas não vai viver não, porque não é da minha vontade. Eita, meu Deus, que acaba com o crente. Acaba com o crente. Por quê? Porque o seu sonho não é o sonho de Deus. O seu propósito não é o propósito de Deus. E aí não vai se realizar. A sua oração não vai ser atendida. O Senhor disse um não para você. Pronto, matou aquele crente. Mas não era o mesmo crente que estava dizendo que queria viver as promessas, que estava pronto para viver a vontade do Senhor? A vontade do Senhor não é a sua. Então,
Quando a gente decide ser seguidor de Cristo, servir ao Senhor, a vontade dele prevalece sobre a nossa vida. Prevalece. O meu interesse vai para segundo plano. O que vai definir é o Senhor. E Marcos, né? Fala aqui, olha, de uma história de uma família que vinha sofrendo em razão de um filho que era atormentado por um espírito maligno. Diante desse caso, o mestre disse assim: tudo é possível para quem tem fé. Em seguida, o jovem foi liberto e a família retornou para casa feliz e aliviada. Não podemos perder de vista o que Deus pode fazer. Quando permanecemos firmes na fé em Cristo, Ele nos revela grandes coisas, né? Firmes que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mas os nossos olhos espirituais, eles são abertos e o Senhor nos concede habilidades para compreender a sua vontade. Paz em meio às aflições. Vixe, meu Deus, a minha vida está desmoronando. Não estou vivendo bem, mas eu estou tranquila, porque Deus está no controle. Assim é o crente, ter fé em Jesus, viver pela fé é assim. Tá tudo desmoronando, tá tudo indo ruim, mas o Senhor está no controle. Como é que vai, irmã fulano? Estou bem. Por dentro, só Deus sabe. Mas eu tenho paz porque eu sei que o Senhor está trabalhando. O Senhor está no controle. O Senhor sabe todas as coisas. E é da vontade dele resolver no momento em que ele quiser, né? No momento certo ele vai agir. E eu estou crendo que o agir de Deus, que a vontade de Deus ela é soberana sobre a minha vida. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ter fé em Jesus é mostrar ao mundo que acredita no plano de Deus. Deus tem o melhor para mim, né? Então, viver pela fé é viver confiando plenamente em Deus, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer problema. Quem vive pela fé sabe que Deus não desampara os seus filhos, não desampara aquele que crê nele. E o ato de crer é um elemento indispensável na vida cristã. Eu creio em Deus. Eu vejo Deus? Não, mas eu sinto Deus e eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele tem cuidado de mim, eu sei que Ele tem me sustentado, eu sei que Ele é o meu Criador. Eu sei, eu creio e ponto. Né? E eu entrego, e quando eu entrego a minha vida para Ele, preste atenção, quando eu entrego a minha vida para Ele, é como se eu estivesse entregando isso aqui, esse objeto para vocês, assim, tome conta. Eu lhe entreguei para você tomar conta. E eu não vou estar o tempo todo perguntando, como é que tá, irmão, esse negócio aí que eu lhe entreguei? Tá cuidando bem? Tá funcionando? Quando eu disse tome e tome conta, o Senhor, né? O Senhor você se responsabiliza pelo que eu entreguei. Assim é a minha vida nas mãos do Senhor. Eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Eu disse, Senhor, está aqui a minha vida, toma em tuas mãos. Eu estou dizendo que eu creio que o Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor vai resolver aquilo que eu preciso resolver, que eu tenho para resolver, se assim for da vontade dele. Tudo, eu entreguei o controle da minha vida nas mãos do Senhor, porque eu tenho fé que Ele é o melhor, é Ele quem sabe tudo sobre a minha vida. E Ele tem o controle, Ele vai fazer o melhor para mim. Pronto, ponto. Isso é ser fé, isso é viver pela fé, né? E eu não posso viver sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não confio nele? Não confio nele, como é que eu posso agradar a Deus, né? Então, nós precisamos ter essa fé, manter essa fé, porque é um princípio bíblico que nós não podemos viver sem fé, porque isso não agrada a Deus. Como é que eu posso servir a um Deus em que eu não acredito? Servir a um Deus em que eu não confio? Como é que eu vou dizer para a pessoa, olha, aceita Jesus? Olha, ele é o único e suficiente Salvador. Como se eu não creio nisso? Né? Que eu não tenho essa fé.
Olhe, moço, não faça isso, moço. Jesus te ama, Jesus tem o controle da sua vida. Você está crendo nessa verdade que você está pregando? Né? Então, nós precisamos ter essa fé. E isso agrada ao Senhor, né? Isso agrada a Deus. Então, queridos, eu quero desejar que a sua aula, na verdade, seja uma bênção esta semana, né? Falar de fé, falar de confiança em Deus. E os nossos adolescentes estão precisando muito ouvir, né? Sobre a fé, sobre a confiança no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, no Deus que é maravilhoso, é o Criador, é Senhor de todas as coisas. Então, queridos, eu quero desejar uma boa aula para você, que a sua semana seja abençoada. E nos encontraremos, se assim o Senhor nos permitir, na lição de número 4, que tem como tema, né, como título, a mentira ainda é pecado. Mais um princípio aí, né, sobre a verdade que nós estaremos estudando. Então, uma boa aula para você esta semana. Que Deus abençoe. Se utilizar do material, se puder registrar, registra, manda lá no nosso grupo, tá? Que Deus continue te abençoando ricamente. Ricamente. Que o Senhor continue te fortalecendo, te capacitando, te instruindo para que você continue sendo a bênção, um canal de bênção na vida dos seus alunos. Estes que o Senhor colocou nas tuas mãos para cuidar, para apacentar, para ensinar, né? Para discipular. Então, abrace com carinho esta causa e faça com amor, faça com dedicação. Estude a palavra do Senhor, estude a lição. Não se baseie apenas no que a tia Aline traz aqui, né? Tia Aline é mais um apoio, mas você tem a Bíblia, você tem livros que você pode aí apoiar, né? E embasar ainda mais os comentários da revista, tá? Fique muito à vontade para debater conosco, para perguntar, para sugerir também, em nome de Jesus. E assim nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Então, uma boa aula, né? Uma boa semana. Em nome de Jesus, nos encontraremos na aula de número 4. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, até a próxima.